seja muito bem-vindo, Eduardo, ao nosso programa, onde a gente vai estar focando nessa questão das sacadas aí gourmets, que acredito que agrada aí a todo o nosso público. Muito boa noite. Bom, boa noite, Liliana, Mauro, a todo telespectador. Espero poder contribuir de alguma forma nessa noite. Fala um pouquinho pra gente da Sunglass, né? Como, se você está aí desde o começo, do início da empresa, como sócio-diretor, conta um pouquinho pra gente e também, assim, né, os lugares que vocês atendem também, que eu sei que vocês têm em São Paulo, Rio de Janeiro, como é que vocês atendem essa parte de condomínios também? Perfeito, Liliana. A Sunglass está no mercado há 15 anos. Nós atuamos em 2 segmentos. O primeiro voltado a atender o cliente final, onde o seu principal produto foi aquilo, como o próprio Mauro colocou, que é o envidraçamento de sacada, a qual hoje é uma tendência, né? De certo tempo para cá, nós temos um novo conceito nas unidades, um novo conceito nos apartamentos, onde as construtoras estão cada vez mais privilegiando o convívio dos moradores, né? E, de certa forma, o ambiente que mais privilegia isso é a sacada. É o ambiente no qual os moradores recebem seus convidados, recebem seus amigos. E hoje o envidraçamento de sacada ele não é mais uma opção, já que as construtoras privilegiam muito, né, a varanda. Aquele que não tem um envidraçamento de sacada acaba não conseguindo usufruir de uma grande área do seu apartamento, né? A gente sabe que hoje as varandas cada vez maiores, e então acabou virando essa tendência que é hoje as varandas gourmets. A Sunglass, como eu coloquei, ela está no mercado há 15 anos. O seu principal produto é o envidraçamento de sacadas. E temos a divisão que é a Sunglass Engenharia, que é focada para obras corporativas, obras de infraestrutura, dentre elas algumas obras que executamos, a usina hidrelétrica de Belo Monte, usina hidrelétrica de Jirau, no estado de Rondônia, Arena Corinthians, Allianz Parque, algumas estações da CPTM, estações do metrô, enfim, algumas outras obras de bastante relevância de infraestrutura do país. A Sunglass hoje ela está presente em São Paulo, onde tudo iniciou. Eu sou um dos proprietários da fábrica, junto ao meu sócio Gustavo Sandron, e há 12 anos houve uma expansão na qual levamos a Sunglass ao Rio de Janeiro, onde hoje é uma empresa independente, na qual, sobre a gestão do Felipe e Fernanda, entre as empresas dessa região, é a empresa disparada, líder de mercado, a única empresa do segmento com certificado ISO 9001 de qualidade. Temos bastante orgulho disso. A gente sabe que uma sacada acaba valorizando muito mais o imóvel, né, Eduardo? Com certeza, com certeza. Na verdade, depois da liberação, né, porque existia uma polêmica muito grande nas convenções de condomínios, podia fechar, uns deixavam, outros não deixavam e tal, e hoje é uma coisa bastante comum a liberação do fechamento de sacadas em todos os projetos aí, mais antigos, mesmo com varandas menores e tal. O que me leva, assim, na minha profissão, a ver o erro que se comete quando você contrata uma empresa que não tem qualidade, principalmente no fechamento de sacadas, né? Você tem infiltrações, aquele negócio que fica tudo emperrando, e existe uma diferença muito grande no acabamento em si. Não é só o vidro, né? Toda a parte de estrutural que suporta o vidro, para que ele seja algo fácil, né, de ser manipulado pelo proprietário, e que não dê, aí começa aquelas chuvas e começa vazamento e não acha o vazamento, aquele inferno, né? Outras coisas também, eu não sei se vocês também trabalham com qualquer tipo de colocação de vidro, tipo nos projetos onde tem muitos prédios hoje com pele de vidro, né? Hoje é muito comum você pegar uma edificação antiga e modernizar ela com uma pele de vidro. Então você faz uma estrutura externa, né? E também faz um exoesqueleto todo apropriado e fecha com vidro.
e você tem os vários tipos de vidro, né? O vidro laminado, o vidro temperado, o vidro à prova de bala, você tem vidros aí de todas as formas, né? Eu já fiz vidro de todo jeito, até piso de vidro. Então, para cada um, você tem uma especificação diferente. Vocês têm um departamento de projeto que analisa de caso a caso e depois determina que tipo de estrutura a ser utilizada? Perfeito, Mauro. Primeiro, falando em relação, que eu acho que você foi muito feliz na sua colocação em relação ao mercado de envidraçamento, né? A gente costuma dizer dentro da fábrica, a gente tem uma média, a gente instala algo em torno de 200 a 300 projetos mês, ou seja, é um volume muito grande, é um volume alto. E nós costumamos dizer que a cada dia nós comparamos um novo projeto a um novo filho no mundo. Por quê? Não é só instalar, não basta você ter o melhor produto, não basta você ter a melhor instalação, não basta você ter o melhor acabamento, se você não tiver um time bem alinhado com o pós-venda. Pois é um sistema que de fato dá manutenção. Falando sobre o envidraçamento de sacada, não só o sistema da Sunglass, mas qualquer outro sistema no mercado, nenhum garante 100% de estanqueidade, uma vez que os vidros, os painéis não são encaixilhados, o que acaba facilitando uma certa infiltração d'água, que também não quer dizer que a qualquer chuva vai entrar água na varanda do cliente, não. Temos alguns testes que apontam aí que chega em algo em torno de 98% de eficiência do sistema de envidraçamento de sacada. Já é o suficiente para que as empresas não possam garantir o 100% de estanqueidade. E vai além da vedação, vai a questão do manuseio. O sistema de envidraçamento de sacada ela requer um bom manuseio. E o que acontece muito é que, às vezes, com prestadores de serviço, você como arquiteto, você sabe bem, dentro da obra, às vezes manuseando o vidro, manuseando o sistema, não sabem manusear o sistema, manuseiam de qualquer jeito, entra pó, entra poeira, entulho dentro do trilho, que acaba danificando, né? Então, com o passar do tempo, nós desenvolvemos até algumas técnicas aí para evitar isso, como, por exemplo, um lacre. A partir do momento que é finalizada a instalação, esse lacre ele só pode ser rompido pelo proprietário, tá? É mais um dos nossos diferenciais. Falando agora sobre o retrofit, né, que é a modernização dos prédios comerciais, que é uma outra tendência, não? Nós temos algumas obras bastante relevantes de retrofit, onde nós fizemos a pele de vidro, Hospital Santa Maggiore, na Avenida do Estado, próximo ao centro de São Paulo, junto à Radial Leste, que era um prédio muito antigo, aliás, uma edificação de patrimônio tombado, não? Então, qualquer alteração em relação ao prédio acaba se tornando muito burocrático. Então, a administração demorou alguns anos para conseguir essa aprovação, na qual não envolvia nenhuma alteração no projeto arquitetônico, mas e sim uma aplicação feita por fora do prédio, uma fachada de modernização. Então, foi um projeto bastante emblemático ali próximo ao centro de São Paulo, como outros da seguradora Allianz, que são prédios centenários, na qual depois de um retrofit torna-se um prédio moderno, um prédio renovado, um prédio atual, como os dias de hoje pedem. E o efeito que a pele de vidro dá ao prédio é fantástico, né? Porque muitas vezes ela é aplicada com vidro metalizado, que é o vidro refletivo, você não enxerga a estrutura por trás, portanto acaba se tornando um prédio novo, né? Uma fachada renovada. Dentre outros prédios, viu, Mauro, que tivemos alguns desafios muito grandes. Eu cito um que para nós foi emblemático, que foi o da usina hidrelétrica de Belo Monte, e para aqueles que não conhecem, fica em Altamira, região do Pará, e na época a região não existia nada. Foi durante muito, aliás, foi durante muito tempo, não, até hoje foi a maior obra de infraestrutura do mundo. Chegou-se a ter mobilizado cerca de 30 mil funcionários dentro dessa obra. Nós ficamos lá dentro por 4 anos. E o maior desafio nesse caso era a questão do vidro, né? Afinal, a gente está lidando com um material frágil. E como é que você atravessa uma transamazônica saindo de São Paulo para ficar durante 4 anos fazendo a instalação? Então foi um desafio enorme, mas são os desafios que nos fortalecem, né?
E falando, né, da importância de contratação, a gente fala também da contratação de empresas em qualquer segmento, né? No caso, envidraçamento, vocês aí que tem toda essa qualificação, tem registro, né? Tudo isso que é importantíssimo, né? Tem já um histórico de trabalho, é uma empresa já consolidada. E aí a gente também sempre dá essa dica para o síndico para que ele tenha esse cuidado, porque às vezes ele paga mais barato e quer pagar mais barato com uma empresa que não tem uma competência e acaba gastando mais porque vai ter que refazer o serviço, né? O Eduardo foi chique, sabe? Quando eu fiz a pergunta, ele não quis falar, mas Eduardo, vamos combinar, hein? Eu já peguei cada bucha de envidraçamento que olha, você foi muito delicado, né? Tal, mas eu tenho certeza que você já foi chamado para arrumar milhares de coisas que você olha, você fala, como esse cara fez isso, né? Porque é de uma irresponsabilidade total e não tem garantia, não tem nada. Quando nós falamos de 98%, no outro caso nós vamos 98% de vazamento, sabe? Exato, se inverte o cenário. É um negócio, material utilizado, que descasca, que não resiste às intempéries, emperramento de estrutura, enferrujamento, tudo que você pode imaginar. Uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês, se vocês fazem também essas coisas de automatizadas. Vocês têm um processo de automatização ou pelo menos vocês preveem algum tipo de automatização em envidraçamento? Perfeito. Mauro, nós tivemos durante 4 anos, nos dedicamos muito, alguns anos, junto ao Instituto Mauá, a faculdade, vocês conhecem bem aí no ABC. Trabalhamos por alguns anos aí no desenvolvimento para um sistema de envidraçamento que fosse automático. Chegamos a alguns mockups, alguns protótipos, algumas ideias que foram surgindo ao meio desse caminho do trajeto. Porém, a conclusão que chegamos é que para envidraçamento de sacada não é viável um sistema de envidraçamento automatizado. Sabemos que no mercado hoje já circula algumas opções, algumas empresas comercializando esse sistema, porém eu acho que ainda é muito cedo para falar da eficiência técnica, para falar da durabilidade dele. O que eu posso te garantir, falando em relação à automação do envidraçamento, o sistema de envidraçamento de sacada, esse conceito ele veio da Europa, né? Para ser mais preciso, da Finlândia. E todo ano nós estamos sempre rodando, aí, seja Europa, Ásia, enfim, outros continentes aí, buscando novidades, indo em feiras, e empresas grandes do segmento, multinacionais que estão em diversos países, nenhuma delas, a grande maioria delas, aquelas que são líderes mundial, no diálogo a gente conversando por que de nenhuma delas ainda chega a um sistema automatizado, e o conceito é o mesmo, o sistema automatizado exposto aos intempéries, à chuva, ao sol, ele não é viável. Então eu sou muito pé no chão, eu acredito naquilo que a gente tem que ter um bom produto, um produto que seja eficiente, um produto que seja um bom acabamento, um produto que a empresa, o time, a junção consiga dar um bom suporte, um bom pós-venda, do que colocar um produto no mercado na qual é um tiro no pé. Na parte de automação, nós temos alguns produtos, como por exemplo a coberturas retráteis com teto automatizado, onde conseguimos integrar a automação das residências, onde você consegue abrir pelo celular, enfim. Mas o envidraçamento de sacada ele é um painel individual, né? Então a gente prefere não se arriscar, ser conservador e continuar com o manual. Um dado até importante, Mauro, você falou da minha descrição para falar desse mercado quão complexo né, o quão problemático é. Um dado que é interessante, eu comentei com vocês que a gente instala uma faixa de 200 a 300 projetos mês. Esse é o nosso volume, a nossa capacidade de produção, falando de São Paulo. E um dado me chamou muita atenção, para ser mais preciso, no ano de 2022, onde nós tínhamos uma média de 60 reinstalações. Como assim, Eduardo? Como 60 reinstalações? Nós tínhamos que desmontar uma sacada existente e fazer uma nova instalação por um produto novo, um novo sistema de envidraçamento de sacada. E
Pelo fato de ser um tema recorrente, nos chamou a atenção e nós tomamos uma ação, aí fizemos um estudo junto a esses clientes para entender o motivo pelo qual eles estavam abrindo mão de um produto que já instalado pelo produto Sunglass. E esse dado foi interessante. Então, a gente chegou aqui 41% das pessoas que levaram essa decisão de troca do sistema de envidraçamento era porque a empresa não prestava um suporte de manutenção. Eu achei interessante aquilo que o Maurício colocou na participação dele. É muita ilusão, é muitas promessas no mercado, é a rede social bonita, é um bom site, é uma boa propaganda no Google. E às vezes as empresas, a gente se depara com situações onde empresas oferecendo 10 anos de garantia, gente, 10 anos. E quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre a empresa que está oferecendo 10 anos de garantia, é um CNPJ de 6 meses. Então, assim, como é que uma empresa que foi fundada há 6 meses consegue garantir 10 anos de garantia? Então, assim, não dá para se acreditar em tudo aquilo que se lê na internet. E dando continuidade aos motivos pelo qual essas pessoas procuraram uma nova instalação, o segundo ponto, que é o maior, primeiro, 41% a empresa não presta um suporte na manutenção. Segundo ponto, com 38%, produto de baixa qualidade, que é aquilo que você colocou, constantes vazamentos, vidro travado, enfim. E aí um ponto que me chamou muita atenção, que é um destaque, é que assim, quase 18%, tá? A gente está falando aí algo em torno de 18%, o cliente comprou e não recebeu o produto, ou seja, a empresa chegou lá, começou a fazer a instalação, deixou meia dúzia de peças jogada dentro da casa do cliente e simplesmente sumiu com o dinheiro dele. Então, quer dizer, às vezes é aquilo que foi, eu acho que vocês foram muito felizes na colocação, não existe almoço de graça, não existe a gente querer... São os milagres, viu, Dando? Exato, essa conta não fecha. Não. E é por isso que você, trabalhando de forma tradicional, mais conservadora, porque você tem que entender que a tua empresa tem que dar esse suporte, tem que dar essa garantia, e você precisa, né? Você não dá para dar garantia, quem dá garantia no milagre é Deus só, né? Então é impossível, né? Que as pessoas não fazem essa conta. Cansamos de falar aqui no programa, orientando o síndico, olha, não existe isso, essa diferença de preço. Ela é uma diferença exorbitante, que não cobre o custo, enfim, mas não adianta. Isso não se preocupa não, porque eu também com arquitetura, em condomínios, a maior parte do que eu faço é reconstruir coisas, né? Reparar coisas erradas que foram feitas, e eu estou habituado com esse tipo de situação. E por último, você falou mais um dado que eu gostei muito, referente a vidro, que eu vi outro dia, claro que é um pouco fora do contexto brasileiro, que é aquela película que você põe, que ela é energizada, você coloca, ela é uma película de cristais que você opaca o vidro, substituindo um pouco aquela persiana, então ele fica transparente, e no celular ou num controle remoto, você opaca o vidro, deixa ele listadinho. Temos o vidro com a tecnologia da película, tá? Tá. Esse vidro chamamos aqui na Sunglass de Privacy Glass, sim. Na qual fazemos a ligação dela também na automação, então é usado muito em casas de alto padrão, região de Alphaville, Riviera de São Lourenço, enfim. Então eles usam muito para que agora mudou o conceito, né? Não é mais banheiros, são salas de banho. Sim, sim. Então é usado às vezes para box, para dar uma privacidade a algum outro visor, enfim. Nós trabalhamos com ela, se chama Privacy Glass. É uma tecnologia muito legal, é uma tecnologia, eu nunca usei, mas já vi ela sendo aplicada, e só que ela é bem acima do limite aí do bolso do brasileiro, né? Ela praticamente dobra ou mais o valor do vidro, né? Agora a gente fala aí desses projetos aí de alto padrão. Mas eu queria saber, assim, para condomínios mais populares, por exemplo, e esses mais antigos, né? Que de repente não tem sacada, porque não era a concepção lá atrás. E como é que vocês atuam hoje com prédios mais antigos, né? Se é possível ser feito ou não? Como é que vocês fazem essa avaliação do condomínio? Se pode ser feito algum tipo de sacada ou não? Perfeito, Liliana.
Nós somos, como eu acho que vocês já perceberam, eu tenho um perfil bastante conservador. Tá? Eu acho que para nada tira o meu sono. Eu prefiro colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, do que quando entrar aquela tempestade e a gente ficar receoso. E aí, será que aquela sacada que instalamos há 2 anos atrás, será que a estrutura do prédio vai aguentar ou não? Então, assim, é preciso tomar algumas cautelas, tá? Então, nós adotamos uma política, todo prédio com uma edificação acima de 30 anos, tá? Que é bastante conservador. Quando se há um projeto de padronização feito por outra empresa, primeiro nós fazemos uma avaliação dessa padronização, se está correto ou não, e quando o síndico nos procura para esse desenvolvimento de padronização, o primeiro passo primeiro a gente faz um projeto, o cálculo estrutural, tá? Então, nós temos um time de engenharia que trabalha conosco, pegamos todas as cargas de peso em relação ao envidraçamento de sacada, a pressão de vento que esse sistema vai receber, e até mesmo o projeto estrutural do prédio, para a gente cruzar se esse prédio aguenta ou não a carga. O que vale destacar é que o envidraçamento de sacada, o peso dele, hoje nós falamos algo em torno de 25 a 30 quilos o metro quadrado. Então, assim, normalmente prédios mais antigos não têm esse conceito de varandas enormes como vemos hoje, né? Então, acaba se tornando mais uma questão aí de adequação de projeto, às vezes fazer algum tipo de reforço, do que propriamente... óbvio que temos alguns casos que acabam não possibilitando. Porém, Liliana, pegando um gancho aí nos prédios antigos, né? Hoje um mercado que é muito bom para nós é a questão do retrofit desses prédios também. Mesmo esses prédios que não têm o envidraçamento de sacada, a Sunglass está presente neles. Aonde? Na parte de muro do vidro, né? Hoje, muitos prédios estão adotando aquele critério de tirar o gradil, tirar aquelas grades de ferro que ficam na entrada, os portões de ferro, que são mais antigos, e modernizando para vidro. Então, há 4 anos atrás, nós desenvolvemos uma linha que é específica para essa linha de retrofit desses condomínios, se chama linha Grid Sunglass. E ela é uma linha extremamente rápida de montagem, temos algumas estratégias que adotamos para que os condomínios não fiquem vulneráveis durante a demolição do existente para a instalação do novo. Então, é um bom mercado também esses prédios antigos para nós. Nós teríamos aqui, né, Eduardo, muitos assuntos para a gente falar ainda. Aliás, quero convidá-lo para vir pessoalmente, né, Eduardo? Essa vez foi muito rapidão, né? Mas a gente quer ver aqui no estúdio com a gente. Eu gostaria muito. Será um prazer de... e aproveito para convidá-los também para conhecer a fábrica, pois eu sei que o estúdio fica na região do ABC e a fábrica fica no Jardim Independência, ali próximo à divisa de São Caetano do Sul. Nossa, legal. Então, eu feito um convite para não só vocês, mas para todos aqueles telespectadores que quiserem conhecer a Sunglass mais de perto, aguardamos vocês. Legal, nós estamos aqui na divisa de Santo André com São Caetano, então assim fica super pertinho. E assim, nós teríamos assim, a gente sabe que a empresa atua em diversos segmentos, né, com envidraçamento, que assim conseguimos aí estender aí diversas outras pautas também posteriores que a gente pode estar combinando, e seria muito interessante a gente dar continuidade aí ao nosso bate-papo, com certeza, tá bom? Então já fica o convite aí para você e para o seu sócio também estarem presentes, participarem com a gente, e vai ser um grande prazer para nós também, tá bom? Será uma honra e obrigado pela oportunidade de estar nesse momento aqui compartilhando com vocês algumas características aí sobre o vidro. Eu queria que você deixasse aí agora um recadinho final para os síndicos, né? Esses síndicos que às vezes têm dúvida, né? Às vezes até tem medo de implantar aí um sistema de sacadas e tem receio, e às vezes não tem uma empresa que confie. De repente, o que você diria para esses síndicos, né? Para que eles tenham assim tranquilidade, né, em relação à empresa de vocês. Perfeito. Eu acho que a cautela ela é muito importante, o respaldo de uma boa empresa. Como coloquei, todo prédio, seja ele novo ou mais antigo, é necessário uma carga estrutural, uma avaliação se esse envidraçamento será colocado em segurança ou não. Então, eu acho que o segredo é buscar uma empresa qualificada, uma empresa que tenha um respaldo técnico, que tenha know-how suficiente a isso,
E me coloco à disposição desses síndicos que hoje estão um pouquinho com o pé atrás, pesquisar sobre as empresas, pesquisar realmente não só a questão de Google, porque hoje na internet você se vende tudo, né? Você se transforma de forma muito fácil. Então, buscar a reputação dessas empresas, hoje a informação está mais fácil do que nunca. E não só aquilo que você encontra, é buscar também a reputação através de outros síndicos, é buscar vivenciar aquilo que... Aliás, é buscar que outros síndicos transpareçam como foi a experiência deles com a empresa contratada. Então, agradeço mais uma vez, Eduardo, pela sua participação. Ficamos aí já com o convite em aberto para próximos programas. E sinto honrado aí participar por novas entrevistas, novos bate-papos aí que possam agregar o nosso segmento. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Uma boa noite a vocês e a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta. Boa noite a todos vocês. Boa noite.